Bom, então vamos começar a nossa parte teórica da disciplina, né, do direito internacional privado, e eu queria começar é, explicando para vocês o que se entende por direito internacional privado. O que é que caracteriza essa disciplina e por que ele é um ramo ou uma vertente diferenciada do direito internacional público. O primeiro aspecto é dizer a vocês que, enquanto no direito internacional público, a internacionalidade desse ramo está no ambiente da produção normativa, ou seja, nas circunstâncias do Estado sair da sua zona de conforto, né? Sair da sua condição de ente soberano e mantendo, de certo modo, essa condição de ente soberano, porque é igual aos demais estados, negociar ali no plano internacional as normas, participando, portanto, do ambiente de produção normativa, aos quais esse estado dará anuência e passará, então, a reger o seu comportamento a partir dessas normas, né? Normas que ele negocia com os demais, no caso dos tratados, que ele depois ratificará, normas que ele não negociou, mas que ele tem interesse em se vincular, que é algo que se faz a partir da ideia de adesão ao texto do tratado, ou mesmo no âmbito dos costumes e dos princípios gerais de direito, normas que ele contribui, né, que ele concorre para forjar, muito embora o mecanismo todo de criação dessas normas seja bastante diferente da criação dos textos convencionais negociados pelas partes no âmbito do direito internacional público. Mas isso caracteriza, então, a internacionalidade desse ramo. São os modos de produção normativo. É isso que vai dar a tônica do direito internacional público. Por outro lado, o direito internacional privado, ele tem por traço marcante, por aspecto característico da sua imposição, da sua criação e do seu desenvolvimento, a circunstância de ser um, um modo de incidência em relações jurídicas que nós chamamos de relações plurilocalizadas. Até aqui, muito provavelmente, a quase totalidade, talvez com exceção do direito penal, quando o professor ou a professora de vocês apresentou o artigo 7º do Código Penal e trabalhou a ideia de extraterritorialidade da lei penal, portanto, de incidência da lei penal brasileira em aspectos relacionados a tipos que nós forjamos, mas que ocorrem no exterior contra interesses e bens jurídicos caros ao Estado brasileiro, tirando talvez esse exemplo e eventualmente o contrato internacional de trabalho, que em direito individual do trabalho vocês possam ter estudado, a grande maioria dos exemplos que foi apresentado a vocês nas disciplinas, sobretudo nas disciplinas dogmáticas, muito possivelmente se circunscreveu a uma realidade eminentemente interna, eminentemente brasileira, ou seja, duas pessoas, ambas de nacionalidade brasileira, domiciliadas no Brasil, que se relacionam a respeito de um objeto situado no Brasil, e esse relacionamento, essa relação jurídica, nasce, se desenvolve e se extingue nos auspícios do território brasileiro, logo subordinada, pelo menos em tese, ao direito material brasileiro. O direito internacional privado lidará com essas mesmas relações
Então, ele se aplica tanto a situações de direito privado quanto a situações de direito público, muito embora tenha uma incidência muito mais intensa em situações tradicionalmente caracterizadas como situações de direito privado, direito civil, direito empresarial e, em certa medida, o direito do trabalho, mas também se aplica no direito penal, o próprio artigo 7º é um exemplo, se aplica ao direito tributário, se aplica a diversos outros ramos do direito, nos quais a relação jurídica passa a poder ser composta na sua estrutura, ou pelo menos em elementos da sua estrutura, por elementos que nós vamos chamar aqui de elementos de extraneidade, elementos estrangeiros. Há até um autor, o professor Amilcar de Castro, já falecido, um professor que foi professor na UFMG, Amilcar de Castro se refere a esses elementos de extraneidade como elementos alienígenas, quer dizer, são elementos externos ao ordenamento jurídico daquela nação, daquele Estado soberano, em cuja estrutura, sobretudo a estrutura de solução de controvérsias, que eventualmente surja entre as partes nessa relação jurídica, terá a incumbência de analisar, dando a ela uma solução. E essa solução pode se encontrar com a subsunção dos fatos à norma do direito interno, a norma material brasileira, seja o Código Civil, seja a CLT, seja uma lei especial, ou a subsunção pode se dar relativamente a uma norma estrangeira. Logo, a disciplina do direito internacional privado encontra a internacionalidade que lhe caracteriza na estrutura da relação jurídica. O texto do professor Rodrigo Otávio, que está indicado como leitura para essa primeira aula, e que daqui a pouco eu vou ler pelo menos 2 trechos desse livro para vocês, para a gente discutir, ele fala que o direito internacional privado, ele traz a ideia que o direito internacional privado nasce a partir da percepção de como o Estado, de como aquela gente, aquele povo, lida com o estrangeiro, lida com o diferente. Isso, de alguma forma, se mantém. Só que a estrangeiria, né, a vinculação a outro Estado, a outro ordenamento jurídico, ela não está mais exclusivamente vinculada às pessoas, como talvez lá nos primórdios isso tenha acontecido. Hoje, essa internacionalidade ou essa vinculação a outro ordenamento pode estar no objeto, pode estar no próprio vínculo relacional, pode estar no locus da execução da relação jurídica, das obrigações assumidas por meio da relação jurídica. Então, este aspecto é o que caracteriza o direito internacional privado, que vai cuidar de situações como essa que eu vou apresentar aqui agora. Imaginem vocês, um brasileiro domiciliado na Argentina, que decida se casar com uma uruguaia domiciliada no Paraguai, casamento esse que vai ser celebrado no Chile, já com a intenção manifestada desde logo pelos nobentes, pelos noivos, de fixarem o domicílio conjugal no Peru, para a gente ficar num exemplo que se circunscreva só à América do Sul. Ora, nesse caso, é possível a gente pensar que tanto o direito brasileiro quanto o direito uruguaio gostariam de reger este casamento, considerando que há um súdito de cada um desses estados presentes na relação jurídica. Só que é impossível que eu aplique ao mesmo tempo e para reger a mesma situação uma lei e outra lei, porque essas leis são diferentes. O conjunto de
hipóteses pode até ser a mesma, mas as consequências atribuídas pelas normas de direito material certamente diferirão. Pode ser uma diferença mínima, mas às vezes essa diferença é monstruosamente grande. Então, é impossível, do ponto de vista lógico, que eu, ao mesmo tempo, enderece a esses noivos, a esses indivíduos que comporão e passaram a compor essa família, dois comandos para a mesma situação da vida. Comandos esses que podem ser não só divergentes, mas até mesmo contraditórios. E por essa razão, há, no direito internacional privado, a forja, ao longo de vários séculos, foram forjados métodos ou etapas de um método que determina a lei aplicável, resolvendo, então, um conflito aparente de normas no espaço. Se nós pensarmos que esta família pode estar recebendo, potencialmente, poderia estar recebendo notícias e informações e comandos jurídicos, tanto do direito brasileiro quanto do direito uruguaio, também é legítimo pensar que a Argentina e o Paraguai pudessem reivindicar a aplicação dos seus direitos, dizendo, olha, tudo bem, eles são brasileiro e uruguaia, mas eles optaram por viver na Argentina e no Paraguai. Logo, se domiciliados aqui, se submetem aos comandos normativos do nosso ordenamento. Logo, é o nosso que deve se aplicar e não o seu. Por outro lado, o Chile pode pensar, bom, mas quem constituiu a família e estabeleceu, portanto, os direitos e deveres entre os cônjuges foi o meu ordenamento. E o Peru vai dizer, bom, gente, tudo bem, mas eles estão vivendo aqui. É aqui que o dia a dia deste casal, em que as hipóteses estão se apresentando. Logo, o meu direito é que deveria ser aplicado. Este conflito entre as normas, essa reivindicação de que o meu direito seja aplicado à relação jurídica precisa, de algum modo, ser solucionado. E ele é solucionado por meio de um método que esse curso vai apresentar a vocês a partir da segunda parte, quando nós tivermos já estudado quais são os objetos da disciplina, quais são as fontes da disciplina e tivermos estudado os aspectos vinculados ao surgimento e ao desenvolvimento histórico que a disciplina experimentou ao longo de vários séculos. Dito isso, é preciso que a gente entenda agora o que significa chamar o direito internacional privado de direito internacional privado, que é uma nomenclatura basicamente utilizada pelos países de sistema romano-germânico. Muito embora, curiosamente até, a expressão tenha sido cunhada, tenha sido forjada por um autor anglo-saxônico. Mas, basicamente, são os países da Europa continental, das Américas, sobretudo os países de colonização portuguesa e espanhola, como é o caso do Brasil, e os países de África e Ásia, são aqueles que normalmente se referem à disciplina como direito internacional privado. Por outro lado, os países vinculados ao sistema do common law trazem como expressão para se referir à disciplina a ideia de conflict of laws, né? O conflito das leis. Mas é um conflito das leis que se dá no espaço. É um conflito das leis, vamos dizer assim, geográfico. Por quê? Se cada ordenamento jurídico é forjado a partir da cultura de um povo, das necessidades e dos valores deste povo, para valer nos limites territoriais daquele Estado que o estabelece,
Por outras vezes, haverá a consideração da relevância, da importância e às vezes até da necessidade de que determinados aspectos sejam regidos por uma lei estrangeira. Então, quer dizer, Gustavo, que nós vamos aplicar no Brasil um direito estrangeiro? Sim. O juiz brasileiro, em algumas hipóteses, terá que tomar a decisão, e assim vale também para os árbitros, assim vale para, por exemplo, os registradores civis, quando vão, por hipótese, habilitar para o casamento pessoas vinculadas a um sistema jurídico estrangeiro. Nesses casos, é preciso que, antes de dizer o direito, antes de exercer propriamente a jurisdição, a jurisdictio, antes de transformar o litígio por meio da imposição de uma norma individual e concreta, que é caracterizada pela decisão tomada, é preciso que a pessoa envolvida nessa análise defina qual dos direitos potencialmente aplicáveis ele vai de fato aplicar. E, eventualmente, se ele for remetido para o direito estrangeiro, ele aplicará o direito estrangeiro aqui. Mas, Gustavo, isso não é uma violação da soberania brasileira? Poderia ser se você imaginasse que é uma imposição feita pelo Estado estrangeiro de ver a sua norma aplicada, mas não é assim que as coisas se passam. A gente vai ver que, na verdade, quem estabelece qual o direito que vai ser aplicado é o legislador brasileiro. Foi ele que, ao escrever os artigos 7º a 19 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, antigamente chamada Lei de Introdução ao Código Civil, foi ele quem estabeleceu as regras de remissão, e aqui é um primeiro aspecto, depois nós vamos voltar a falar sobre isso mais na frente no curso. Um primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção é que as normas do direito internacional privado não trazem, via de regra, uma hipótese e uma consequência. Elas fazem algo diferente. Elas dizem, para esse tipo de situação da vida, para esse tipo de relação juridicamente relevante, aplique esta lei. Como que ele faz isso? Mais para frente no curso a gente vai ver. Mas, ao fazê-lo, e é isso que eu queria sublinhar, ao fazer dessa forma, ao estabelecer uma norma de remissão, ele resolve esse suposto conflito de leis, esse conflito aparente de normas no espaço, selecionando uma e somente uma única dessas normas para reger aquele aspecto onde está centralizado o problema que levou as partes a buscar uma solução. Ora, diante desse cenário, o que o direito internacional privado, no objeto conflito de leis, né, porque nós vamos ver, são 4 potenciais objetos, e esse curso praticamente se vincula à análise do conflito das leis no espaço, o que nós vamos ver é que essa solução, essa determinação remissiva da aplicação de um ou de outro dos ordenamentos se faz a partir de um método, a partir de uma receita estabelecida doutrinariamente e, de alguma forma, reproduzida, muito embora com muitas lacunas, na legislação, eventualmente na jurisprudência e na doutrina enquanto fontes auxiliares, e define a incidência de uma ou de outra das normas. Esse método, essa metodologia, leva algumas pessoas a dizerem que o direito internacional privado não seria propriamente um direito, mas uma metodologia, um método. É verdade que é um método. Não estou escondendo isso de vocês e não vou tapar o sol com a peneira. É um método.
Mas daí a dizer que não seja direito, no meu modo de ver, há um exagero muito grande. Por quê? Porque os princípios típicos da disciplina são muito bem demarcados, como a gente vai ver ao longo do curso. E esses princípios, muitas vezes, são específicos do direito internacional privado, ou quando muito se referem aos direitos que lidam com conflitos de normas, basicamente o direito intertemporal, que é uma disciplina, como dizia um professor europeu chamado Paul Roubier, é uma disciplina irmã gêmea, siamesa do direito internacional privado, só que o direito intertemporal resolve conflitos de leis no tempo, e o direito internacional privado, então, o intertemporal é o conflito de leis no tempo, e o internacional privado resolve os conflitos de leis no espaço. Ora, dito isso, é preciso ainda dizer que o direito internacional privado não é ramo do direito interno, perdão, não é ramo do direito internacional propriamente dito, no sentido justamente de não ser algo que se constrói necessariamente, como é o caso do direito internacional público, no foro internacional. Pode acontecer e acontecerá. Nós vamos ver que há diversos tratados e convenções internacionais, portanto, fontes do direito internacional público, que têm por objeto características ou assuntos típicos do direito internacional privado. Então, há uma dupla vinculação à internacionalidade na produção normativa e no endereçamento às relações plurilocalizadas. Mas isso é um outro aspecto, a gente vai falar mais para frente do curso. No entanto, é preciso reconhecer, sim, que desde Savigny, e a gente vai falar disso na aula da semana que vem, quando ele produz uma revolução no modo de pensar o direito internacional privado e modifica a perspectiva de análise, como a gente vai ver, Savigny atribui aos legisladores internos, portanto, aos legisladores do direito interno, a competência e a atribuição para a definição das normas do direito internacional privado. Cada Estado soberano, então, passa a ter a liberdade e a possibilidade de definir os seus critérios nacionais para a definição de qual daquelas leis potencialmente aplicáveis aquele ordenamento selecionará, pensará e determinará. Olha, é para resolver com base nessa lei e não da outra. Mas o fato de ser um ramo do direito interno não desmerece a nomenclatura internacional que a disciplina assumiu. Porque, como a gente já disse, como nós já vimos, a internacionalidade está justamente na estrutura da relação jurídica, que é uma estrutura que se apresenta a partir da presença concomitante de elementos nacionais e, pelo menos um, mas podem haver diversos outros, elementos estrangeiros ou elementos de extraneidade. É aqui que reside a internacionalidade, portanto, embora ramo do direito interno, chamar o direito internacional privado de direito internacional é algo que se impõe no meu modo de ver. Por fim, o epíteto de ser privado, né? Será que o direito internacional privado é direito privado? E, se ele for, isso tem uma consequência, que é a possibilidade de nós, usando da nossa liberdade de regulação, de autorregulação, estabelecermos qual a norma que nós gostaríamos que fosse aplicável àquela situação da vida. Este aspecto vinculado a... sim, Joana.
Ele é ramo do direito interno porque as normas de regência do direito interno, perdão, do direito internacional privado, são estabelecidas pelo legislador nacional, sozinho, no exercício da sua soberania. Ele não depende, como acontece no direito internacional público, da confluência de outros estados para a criação desse conjunto normativo. Há um direito internacional privado brasileiro, como há um direito internacional privado argentino, como há um direito internacional privado francês, cada um deles estabelecido pelo seu próprio legislador. A metodologia é praticamente a mesma, mas as soluções de quais sejam os direitos a serem aplicados dependerá da vontade do legislador interno. E é nesse sentido, então, que ele é ramo do direito interno e a internacionalidade está referida, está vinculada à presença na relação jurídica de pelo menos um elemento de estraneidade, de um elemento estrangeiro, de um elemento estranho ao foro em que aquela relação jurídica está sendo analisada. Então, por exemplo, eu levo para o judiciário brasileiro um processo e o juiz, olhando aquele processo, olha e diz assim, bom, aqui ele está dizendo que o contrato, por exemplo, foi assinado na França. É um elemento de estraneidade, é um elemento que diferencia essa relação concreta, né, específica, de muitas outras. E isso obriga o magistrado, o árbitro, a pessoa que for tomar uma decisão a respeito daquilo, a usar deste método, que vocês vão aprender comigo ao longo do semestre, espero, para definir qual das leis, se a brasileira ou a francesa, nesse meu exemplo, será aplicada para encontrarmos aí, ou no direito material francês, ou no direito material brasileiro, lá nas regras do Código Civil, portanto, desse país ou daquele, a solução para o caso concreto. Volto a dizer, não é uma afronta à nossa soberania, porque quem diz que é para aplicar o direito estrangeiro é o próprio legislador interno. Outro aspecto que comprova esse âmbito interno da produção normativa no âmbito do direito internacional privado. Deu para entender, Joana? Ok. E aí eu ia dizendo, nós temos também o segundo aspecto, aliás, o terceiro elemento dessa nomenclatura, direito nós já vimos que é, internacional nós já vimos onde se situa a internacionalidade, mas reconhecendo que do ponto de vista topológico o direito internacional privado é ramo do direito interno, falta ver se é ramo do direito privado ou do direito público. Claro que eu sei que essa dicotomia cada vez mais faz menos sentido, né? Há uma publicização do direito privado e, em certa medida, uma influência recíproca do direito privado em aspectos do direito público. Mas, do ponto de vista didático, pedagógico, essa diferenciação ainda faz muito sentido e nos auxilia a compreender algumas coisas. Quando eu penso em direito público, eu penso basicamente na impossibilidade de que eu, analisando uma situação da vida, escolha se eu quero ou não me submeter a ela. Vou dar um exemplo. Auferir renda, receber dinheiro, receber uma renda é fato gerador para o imposto de renda. Eu não tenho escolha. O fato de eu ter recebido, de eu ter obtido a renda, é suficiente para que o imposto incida. A minha vontade é irrelevante. Eu posso optar por receber ou não receber. É outra história. Está no mundo dos fatos. Mas a partir do momento que eu recebi, a norma incide. Outro exemplo.
matar alguém. Não adianta a vítima, na hipótese de um homicídio tentado, ou os familiares da vítima, na hipótese de um homicídio consumado, irem ao julgamento e dizerem para o magistrado assim: olha, nós estamos aqui para dizer que ele está perdoado, que não temos nenhuma intenção de vê-lo sofrendo, nós sabemos que ele está arrependido e pedimos ao Estado que não o puna. Não tem essa possibilidade. A punição virá. E virá porque há outras funções que não a mera retribuição na pena, não é isso? E isso é ditado por normas de direito público que nos retiram a liberdade. Eu vou falar disso mais para frente no curso, quando a gente for falar, por exemplo, de ordem pública. Mas no âmbito do direito privado, ao contrário, ninguém nos obriga a casar, ninguém nos obriga a adotar uma criança, ninguém nos obriga a fazer testamento, ninguém nos obriga a contratar. A gente decide se quer ou se não quer, né? É uma opção. E, portanto, é um negócio ou uma relação jurídica que eu tenho liberdade de dar gênese a ela ou não. Ora, isso já é suficiente para distinguir as hipóteses de direito privado das hipóteses de direito público. No âmbito do direito internacional privado, como eu disse a vocês, a competência para determinar qual a lei que vai ser aplicada é do legislador. Nós não podemos dizer, eu não posso negociar com a Joana e dizer assim: Joana, vamos fazer uma relação jurídica de cunho real, né? Vou lhe conceder o usufruto de um bem que eu tenho, mas você vai aceitar que a lei aplicável a esse usufruto seja a lei do Uzbequistão. Por que não dá para fazer isso? Porque o legislador brasileiro determinou qual é a lei que vai reger os direitos reais. E, via de regra, é a lei do local em que o bem está situado. E o bem que eu estou concedendo em usufruto para a Joana é um bem situado no Brasil. Então, não temos espaço para subordinar a nossa relação real de usufruto. Por que real? Porque eu assumo o compromisso de, em face daquela res, daquela coisa que eu estou cedendo para a Joana, não usar nem fruir. Né? Eu continuo com a propriedade. Ela não tem a propriedade, ela tem o direito de usar e fruir. Mas isso vocês vão aprender daqui a pouco em direitos reais. Eu sei que depois da minha aula, essa turma tem aula de direitos reais, então, logo em seguida, vocês começarão a ter contato com essa disciplina e entenderão o que é que eu disse agora. Mas, o que eu quero dizer é que aquilo que foi estabelecido pelo legislador como lei aplicável não é, em princípio, negociável pelas partes. As partes não podem dizer: eu sei que a lei é determinada para reger esse usufruto é a lei brasileira, mas nós gostaríamos que fosse a lei do Uzbequistão. Não existe essa possibilidade, em tese. Porque há, com relação a contratos e com relação a regime de bens, que são circunstâncias eminentemente negociais, em que eu poderia, negociando com a Joana, propor cláusulas para o nosso contrato que, vamos e venhamos, incluíssem como cláusulas contratuais texto de lei estrangeira. Vocês concordam comigo? Eu podia pegar a lei estrangeira, traduzir e dizer para ela que tal se a gente pusesse uma cláusula com esse teor? É exatamente o artigo, sei lá, 200 e não sei quanto do Código Civil Italiano, mas eu estou trazendo como cláusula para o contrato. Se isso não violar os chamados elementos categoriais inderrogáveis, aqueles que as partes não podem afastar, como é o preço, por exemplo, para o contrato de compra e venda, essa situação é possível. Eventualmente, na interpretação da cláusula, o juiz pode limitá-la
por circunstâncias ligadas à ordem pública, mas em princípio isso é possível. Ora, se eu posso fazer isso, e se eu posso rechear o meu contrato de diversas disposições clausulares, né, cláusulas, ligadas a disposições normativas do direito italiano, por que não admitir que eu e a Joana façamos o nosso contrato e lá no final coloquemos uma cláusula que diga assim: este contrato será regido pelo direito italiano? Por que não? Então, há aqui, e nós vamos ver no momento oportuno, uma celeuma entre os doutrinadores, se é possível ou não, no âmbito dos contratos e dos regimes de bens, por serem, volto a dizer, eminentemente negociais, se é possível ou não a, digamos assim, exceção das partes escolherem a lei aplicável ao seu contrato e ao seu regime de bens. Agora, a circunstância de existirem eventuais exceções, e eu ponho eventuais aqui só para reforçar a ideia de que não é pacífico na doutrina, eu, por exemplo, acho que pode, tá? Mas há muitos doutrinadores de muita qualidade que dizem que não pode, né? Deveria poder, mas que o legislador não deixou, então não pode. Porque eles acham que, e esse é o argumento, e é um argumento respeitável, de que se o direito internacional privado é ramo do direito público, nós temos que aceitar a determinação da conexão feita pelo legislador com este ou aquele ordenamento, não haveria hipótese de admitir a escolha, a menos que o legislador permitisse expressamente. E é aqui que nós assistimos a uma divergência razoável entre o direito, entre a natureza, entre os doutrinadores que dizem que a natureza do direito internacional privado é uma natureza de direito interno, aliás, de direito privado, e outros que dizem que é uma natureza de direito público. Então, é este aspecto que eu queria acentuar aqui, para dizer, em conclusão, o seguinte: de qualquer sorte, o privado está aqui indicado, porque, via de regra, mas nós já vimos que isso tem exceções também. Eu disse que a metodologia pode se aplicar em caso de direito tributário, de direito penal, etc. Mas, via de regra, as relações que demandam o método do direito internacional privado, que a gente analise essa situação da vida a partir dessa metodologia, são relações de direito privado, civis, empresariais ou, para alguns, trabalhistas. Então, é este aspecto que precisa, de alguma sorte, ficar acentuado aqui e na memória de vocês. É direito público? Para mim é. E como é que se justifica, então, a exceção que você admite, Gustavo? E a resposta é: eu admito a exceção pela própria estrutura da relação jurídica que está na base dessa análise. No contrato, eu tenho a liberdade de impor a minha vontade para a autorregulação. No regime de bens, no pacto antinupcial, idem. Então, são essas características que me permitem defender, claro que posso ser criticado por esse viés, mas me permitem defender que, mesmo sendo ramo do direito público, nesse caso, a exceção não é um ilícito, mas ela é aquela exceção que afirma, que confirma e que reafirma a regra estabelecida pelo legislador. Então, eram essas as considerações que eu queria fazer inicialmente, para que a gente possa agora entrar, já que nós entendemos, espero, a diferenciação entre o direito internacional público e o direito internacional privado, e já que nós conseguimos localizar
topologicamente o direito internacional privado na grande árvore do direito, eu queria agora analisar com vocês um certo desenvolvimento histórico. Claro que qualquer desenvolvimento histórico é seletivo, né? Porque não é impossível analisar todos os fatores no curto espaço que a gente dispõe para fazer isso, mas a minha seleção de aspectos históricos que ajudaram e às vezes até determinaram o desenvolvimento da disciplina nessa ou naquela direção, tá? Alguma dúvida até aqui, meus caros? Se vocês tiverem, escrevam aí no chat e eu vou iniciar, então, essa parte histórica, enquanto, se nenhuma dúvida aparecer, dizendo o seguinte. No texto do professor Rodrigo Otávio, há uma informação de que, basicamente, a preocupação com o estrangeiro foi o que esteve na origem da disciplina, né? E eu disse há pouco que isso, de alguma forma, se transmuda para um outro tipo de preocupação com o desenvolvimento que nós vamos ver na próxima semana. Mas havia ainda assim uma divergência entre dois grandes grupos de estados, se é que eu posso usar essa expressão, que eu vou usar aqui apenas tão somente de forma emprestada, porque não se tratava, como é óbvio, do Estado tal qual nós o conhecemos hoje, mas os povos antigos, os povos da antiguidade, lidavam com a estrangeiria, com os estrangeiros, com os diferentes, com aqueles que tinham uma vinculação com outra cultura, com outra língua, com outra religião, com outras explicações para o estarmos aqui e o modo como nós nos comportamos em sociedade, de formas diferentes. De um lado, nós temos os hebreus e os gregos atuando em face do estrangeiro de um modo, e os outros povos da antiguidade, pelo menos da antiguidade geograficamente mais próxima da Europa, que vai ter uma preponderância na análise, pelas circunstâncias óbvias, que são os povos do Oriente Médio e do norte da África, né? Então, egípcios, fenícios, persas, têm um outro modo, e assim também os romanos, um modo diferente de lidar com o estrangeiro, de lidar com o diferente. Vocês sabem que os hebreus foram escravos no Egito Antigo, né? Foram feitos escravos numa perspectiva de encontrar mão de obra para realizar as atividades que eram consideradas pelos povos da antiguidade como atividades não nobres, atividades pouco valorizadas. Basicamente, o trabalho. Porque o que é que esses povos todos tinham em comum? A característica de serem atividades valorizadas, as atividades culturais / religiosas, então, ser sacerdote, por exemplo, né? As atividades militares, sobretudo as de comando militar, e as atividades políticas, participar da vida política de forma ativa. O Eduardo está nos dizendo, está nos fazendo aqui uma pergunta interessante. Eu disse que o DIP, que o Direito Internacional Privado, não apresenta um desafio à soberania, mas tendo uma divergência dessas normas internas sobre um único caso, que tenha circunstâncias em mais de um desses estados, pode aparecer esse conflito de normas que não vai mais ser aparente, certo? Certo, mas também não tão certo assim, Eduardo. Eu preciso de algumas informações que eu vou desenvolver na semana que vem para te mostrar que isso dependerá de onde o litígio for apresentado para solução.
Porque se ele for apresentado no Brasil, o juiz brasileiro vai aplicar o direito internacional privado brasileiro, as regras da lei de introdução, e será remetido para uma lei. Se ele apresentar o mesmo litígio num outro ordenamento, que aplicará o seu direito internacional privado, direito interno, e eventualmente será levado para uma outra lei material, surge aqui uma divergência. O ideal era que todos os estados escolhessem as mesmas razões para indicar os mesmos ordenamentos sempre. Isso caracterizaria o que a gente vai chamar de convergência internacional de julgados. Onde quer que o problema fosse levado à decisão, o juiz, aplicando o seu direito internacional privado, seria remetido para o mesmo direito material e esse direito material levaria à mesma decisão. Claro que guardadas as proporções e as circunstâncias que a gente sabe que aqui em São Paulo, no Foro João Mendes, o juiz da vara X decide de um jeito, o juiz da vara Y decide de outro, no Supremo Tribunal Federal, o ministro que senta do lado do outro decidem diferentemente. Isso é da regra do jogo. Mas a ideia de que o direito internacional privado poderia e deveria facilitar essa convergência internacional de julgados é, vamos dizer assim, o nosso farol, é o nosso objetivo, que a gente consiga chegar ali. No entanto, como é ramo do direito interno, eu tenho o seguinte problema: eu não tenho controle sobre a opção do legislador interno de cada país. E por isso eu posso assistir a esse fenômeno que eu descrevi há pouco, de num judiciário eu ser levado para o ordenamento A, no outro judiciário eu ser levado para o ordenamento B. Isso dá origem a um fenômeno que eu vou analisar com vocês na terceira ou na quarta semana de aula, que é o chamado fórum shopping. Eu compro o foro que me pareça mais favorável ao resultado material que eu quero obter. Tá? Mas eu ainda preciso, para desenvolver bem essa ideia, de outros dados para poder chegar lá. Então, eu te peço que você segura essa sua pergunta, espero ter conseguido pelo menos saciar a tua curiosidade, para que a gente volte a discuti-la na nossa quarta aula, tá bom? Beleza. Então, eu ia dizendo, os povos da antiguidade entendiam que havia três atividades mais nobres, digamos assim. Atividades culturais barra religiosas, militares e políticas. O restante, plantar, colher, construir, gerenciar, contabilizar, comercializar, tudo isso era atividade considerada de segunda categoria. E, portanto, não deveria ser feita pelas pessoas da elite. Consequência, como o conceito de elite também era um conceito muito vinculado a pertencimento à nação, não foi incomum, aliás, era a tônica, era a regra, que os povos da antiguidade subordinassem outros povos, conquistassem e subordinassem esse outro povo ao seu direito, às suas regras, à sua estrutura social e política. E a consequência disso era a escravização. Na maior parte das vezes, os povos estrangeiros eram escravizados. Assim aconteceu com os hebreus no cativeiro do Egito. E quando da libertação, quando eles são libertados e retornam à Judéia, eles teriam recebido instruções divinas que constam do Antigo Testamento, segundo as quais o tratamento a ser dispensado ao estrangeiro deveria ser diferente. E aí eu quero ler dois trechos do Antigo Testamento que são citados pelo professor Dollinger e pela professora Carmen Tiburcio no seu manual. Em Êxodo 22, 20, está escrito que não entristecerás, nem afligirás o estrangeiro,
porque também vós fostes estrangeiros na terra do Egito. E em Números 15:15, vem escrito: será uma mesma lei e uma mesma ordenação, tanto para vós como para os que são estrangeiros no vosso país. Quer dizer, por determinação divina, os hebreus teriam optado por acolher o estrangeiro ao invés de escravizá-lo, por aplicar o seu direito, não fazendo distinção com os estrangeiros que continuariam, em tese, regidos pelos seus direitos. Então, havia ali uma tentativa de igualdade entre nacionais, e nacional aqui não é uma boa palavra, porque o Estado-nação não existe, né? Mas entre pessoas que pertenciam e pessoas que eram estranhas a essa sensação de pertencimento àquele povo, àquela cultura, aos valores que aquela sociedade professa e que se plasmam na legislação daquele povo. Os gregos, por outro lado, lidavam com um conceito próximo, que é o conceito de hospitalidade. A ideia cultural vigente na Grécia era a de que era importante ser hospitaleiro com o estrangeiro. Só que vamos lembrar que a Grécia Antiga tinha uma estrutura política muito peculiar, né? As cidades-estado. Então, os núcleos eram muito pequenos, e esses núcleos pequenos faziam com que pessoas que eram do mesmo povo, do ponto de vista linguístico, cultural, religioso, estivessem vinculados a unidades políticas distintas. Isso faz com que essa tal hospitalidade que os gregos professam, que os gregos praticam, seja uma hospitalidade matizada. Se você pertence ao mundo helênico, se você professa a língua, cultura e valores dos gregos, a hospitalidade é maior. Se você é um estrangeiro mais distante, que tem outra cultura, que fala outra língua, você vai ter uma hospitalidade, mas é uma hospitalidadezinha, vamos dizer assim, tá? Não há essa hospitalidade no mesmo patamar, no mesmo matiz que é reservado por um grego, perdão, por um ateniense relativamente a um espartano, por exemplo, muito embora durante várias fases da história grega as próprias cidades-estado tenham entrado em conflitos que não foram pequenos, né? Bom, então, tirando esses dois povos, os hebreus e os gregos, que dão origem a essa ideia de hospitalidade, que vai ser importante lá na frente para eu retomar essa ideia de que, às vezes, é importante, sim, aplicar a lei estrangeira, sendo tolerante com as diferenças que ela tem, apresentando um aspecto de abertura para as diferenças, tirando esses dois, a tônica da Idade Antiga é a da dominação. É a de lidar com o estrangeiro como um inimigo. É de lidar com o estrangeiro como um diferente que me assusta. E aí eu queria ler um trechinho do professor Rodrigo Otávio. Ele diz assim: e em Roma, durante séculos, subsistiu o mesmo espírito de hostilidade. Esse espírito de hostilidade, por exemplo, que os egípcios tinham dispensado aos hebreus. No estrangeiro, via o romano uma nação a subjugar. E hostis, inimigo, era o nome que se lhe dava. Quer dizer, havia, ao invés da hospitalidade, havia uma hostilidade com os diferentes. Havia uma hostilidade relativamente às pessoas que professavam outra cultura, outra língua, outros aspectos. No entanto, com o passar do tempo, começou a circular entre os povos da antiguidade uma informação que é relevante para a gente entender como é que as coisas vão se desenvolver daqui para frente. Os romanos começaram a se comportar em face dos estrangeiros de modo diferente
a depender do comportamento que esses estrangeiros tinham tido ao longo das guerras de conquista. O povo romano é um povo essencialmente militarizado e que faz guerras de expansão territorial e de dominação dos povos estrangeiros. E começou a haver um costume entre os romanos de, se o povo capitulava, se o povo dominado desistia do conflito, se rendia e, portanto, desencadeava para Roma menos gastos, menos perdas materiais e menos vidas perdidas, Roma oferecia um status para esses estrangeiros e para essa população diferenciado. Como é que se fazia isso? Por meio da celebração de tratados de paz, né? De celebração de pactos entre romanos e o povo que vai ser dominado. Continua então o professor Rodrigo Otávio. Sem a vigência de um tratado, pactum, qualquer estrangeiro que vivesse no território romano era considerado ex legis, fora da lei, absolutamente incapaz de direitos, quer políticos, quer civis. O que isso significa? Significa que, para aqueles povos que capitulavam, Roma oferecia o tal do tratado e dava a esses povos, seja politicamente, seja às pessoas individualmente, um status diferenciado. Aqueles povos que não capitulavam, que levavam a guerra até o final e eram, afinal, vencidos e dominados, os sobreviventes eram transformados em escravos, mas um tipo de escravo que se dedica a, vamos dizer assim, autodestruição, né? Porque eles vão ser gladiadores ou eles vão ser alimento das bestas feras no Coliseu e em outros aspectos da vida cultural romana. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que esse estrangeiro dos povos efetivamente dominados eram, de alguma sorte, cidadãos de terceira classe, vamos dizer. Ao passo que aqueles povos que tinham capitulado, que tinham aderido voluntariamente, né, voluntariamente aqui entre aspas, ao Império Romano, à expansão territorial desejada pelos romanos, recebiam um tratamento mais, vamos dizer assim, mais favorável. Eram escravizados? Eram transformados em coisas, em res? Eram. Mas eram escravos que se dedicavam a essas atividades de segunda categoria, vamos dizer assim, na cultura romana. Eles iam construir, plantar, colher, gerenciar, administrar, contabilizar, comercializar, etc., etc., as riquezas dos cidadãos romanos, dos paterfamilias e das famílias às quais aquele estrangeiro ficassem vinculados. Nesse sentido, e aqui dando a tônica trazida pelo professor Rodrigo Otávio, no aspecto do tratamento do estrangeiro, a gente podia ter 4 estruturas de relações jurídicas diferentes. Eu tinha relação jurídica entre cidadãos romanos. Um cidadão romano, um paterfamilias, que negociava com um outro paterfamilias e chegavam a um contrato, sei lá, que definia uma determinada obrigação, uma determinada situação, e esse relacionamento, essa relação jurídica era regido pelo direito romano, propriamente dito, que era o ius civile, porque eles gozavam do direito de cidade, eles pertenciam ao populus romanos, né, ao povo romano. Ora, mas eu tinha ainda a possibilidade de uma relação entre um cidadão romano e um estrangeiro. Mas aqui
O estrangeiro não ficava nessa posição de parte e ele era trazido para a posição de objeto da relação jurídica. Ele era reificado, era res, era escravo, era servo daquela família, daquele paterfamilias, e nessa condição, a relação jurídica se entabula, se estabelece, não com a coisa, com o objeto, porque ninguém se relaciona com o objeto, mas sim com o conjunto dos demais cidadãos romanos. Era uma relação erga omnes, uma relação de propriedade, de posse, que se estabelece contra todos, erga omnes. Uma relação típica dos direitos reais, portanto. Esse segundo modelo também era regido pelo ius civile, né? Só que o estrangeiro ocupava a posição de res. No entanto, havia ainda um terceiro e um quarto tipo de relações jurídicas entre estrangeiros, porque o estrangeiro desses povos que tinham feito os pactos não eram 100% coisas. Eles tinham personalidade jurídica, mas uma personalidade jurídica para se relacionar entre estrangeiros. E aqui é preciso dizer que essa escravidão não foi uma escravidão, essa servidão não foi uma servidão como o cinema hollywoodiano quer nos fazer acreditar, que todo mundo virava gladiador ou virava alimento para os tigres e para os leões no Coliseu. Não foi assim. Esses povos que tinham um status, um estatuto privilegiado, trabalhavam, e trabalhavam recebendo. Claro que não recebiam dinheiro, como a gente conhece hoje, porque isso não existia, mas recebiam valores. E esses valores eram expressos em coisas, em produção. Então, imaginem que eu trabalhasse para uma família que se dedicava à produção de azeite. O que eu recebia? Azeite. E o que eu fazia com aquele monte de azeite se eu não tinha pão para comer, se eu não tinha vegetais, se eu não tinha carne, etc. Eu trocava com outros estrangeiros e que trabalhavam para outras famílias, estavam vinculados a outras famílias e recebiam outro tipo de benefícios, de valores, de coisas, enfim, de retribuições. Nesse tipo de relação jurídica, eu podia ter duas situações, por isso que eu digo que tem uma terceira e uma quarta. Eu podia ter estrangeiros de mesma origem, sobretudo nas regiões colonizadas, nas regiões dominadas, né, em que Roma punha lá um governador para cuidar de algumas coisas, mas esses povos, por exemplo, 2 hebreus na Judéia, tinham a, a, essa circunstância caracterizada. Eles continuavam se relacionando, mas a eles Roma entendia como possível e até recomendável, fazia parte da política de manutenção do controle dessas populações, que eles continuassem sendo regidos pelo seu próprio direito, pelos seus próprios costumes. Então, esse terceiro modelo, eu tenho estrangeiros de mesma origem, 2 fenícios, 2 egípcios, 2 hebreus, que se relacionam e têm a sua relação jurídica regida pelo seu próprio direito, pelos seus próprios costumes. O professor Guido Soares, que foi titular de Direito Internacional Público antes do professor Casella, trazia um exemplo, porque ele deu aula de internacional privado há algum tempo, e eu tive a chance de vê-lo falando uma vez sobre direito internacional privado. O Guido dizia o seguinte, que o próprio julgamento de Cristo por Pôncio Pilatos foi, numa certa medida, um exemplo dessa tolerância que o povo romano, que o Império Romano tinha com relação à incidência dos direitos locais, dos direitos pessoais das pessoas envolvidas. Quando Pilatos é apresentado a Jesus Cristo, né, na primeira vez que Cristo é levado ao palácio do governador,
que Pilatos faz? Ele lava as suas mãos, não é isso? Não é isso que passou para a história? Não é essa imagem que passou para a história? A leitura do professor Guido é que esse lavar as mãos significava que o Império Romano, segundo as regras usuais, não via razão para resolver esse litígio, que era um litígio entre hebreus. E esse litígio, então, deveria ser resolvido no templo, pelo Sinédrio, e não por Roma, não pelo governador romano. Só que, lá no Sinédrio, Cristo tinha os seus defensores. E os costumes, os procedimentos da época determinavam que as decisões deveriam ser tomadas em consenso. Todos os membros do Sinédrio deveriam estar de acordo. Como Cristo tinha os seus defensores, né, os seus adeptos, esse consenso nunca surgiu. Começou a demorar muito uma decisão, começou a haver uma convulsão social, as pessoas começaram a se estranhar nas ruas, os apoiadores e os detratores de Cristo, e na segunda vez em que os sacerdotes levam Jesus ao palácio do governador, Pilatos diz, bom, agora há interesse do Império Romano, agora há uma razão para o direito romano ser aplicado, para os valores e os mecanismos, né, as instituições romanas atuarem, porque essa convulsão social coloca em xeque a minha própria autoridade de governador da Judéia. E ele, então, se aproveitando do período de Páscoa, leva Cristo com outros dois presos, provavelmente ambos já condenados, né? Cristo ainda não, para que a população escolhesse um para ser libertado, como era costume na época da Páscoa naquela região. O que é que acontece? Os sacerdotes contrários a Cristo conflagram a população a escolher Barrabás, e o resto da história vocês conhecem. Agora, essa tolerância com a aplicação das regras e dos costumes e da própria jurisdição locais fazem parte desse contexto em que esses estrangeiros, quando têm a mesma origem, quando estão submetidos aos mesmos costumes, teriam o direito de verem o seu relacionamento regido pelo seu ordenamento. A quarta hipótese é um pouco diferente. Por quê? E aqui é que está, vamos dizer assim, o germen do direito internacional privado, porque os romanos não conheceram o direito internacional privado do jeito que ele se desenvolve a partir da Idade Média. Mas aqui está o germen, por quê? Na relação entre um fenício e um egípcio, estrangeiros de origens diversas, poderiam os romanos ter estabelecido critérios para dizer, não, aqui tem que aplicar o costume egípcio, aqui tem que aplicar o costume fenício. Só que, pragmáticos como eram, já anteveram que uma solução como essa, que talvez até eles nem tenham pensado, seja só uma elucubração minha, mas essa solução que faria a sobreposição de um em relação ao outro seria prejudicial para esse equilíbrio entre os povos dominados. Consequência, eles criam um conjunto de normas materiais, e aqui está a grande diferença, porque, como a gente viu já, o direito internacional privado se manifesta por normas de remissão, ele não resolve, não traz hipóteses e consequências, ele remete a um ordenamento no qual nós vamos buscar essas hipóteses e essas consequências, o direito romano constrói um conjunto de normas normas materiais, ao qual darão o nome de ius gentium, o direito das gentes, né? E o ius gentium, então, se aplica a este quarto tipo de relações jurídicas, relação entre cidadãos de origens diferentes, ambos estrangeiros. Essa relação, que eu vou chamar aqui de uma relação mista, tem, então, este aspecto a ser considerado. No entanto, alguns tempos depois, alguns anos depois,
Um imperador romano, o imperador Antonino Caracalla, baixa uma constituição que atribui aos estrangeiros, que eram a absoluta maioria da população do império, uma condição diferente. Diz o professor Rodrigo Otávio, voltando a ele. Só com a constituição do imperador Caracalla, por força da qual se proclamou o princípio igualitário de que, in orbe romano, qui sunt sivi, sunt romani, quer dizer, no espaço romano, na cidade romana, todos têm o direito de serem considerados cidadãos romanos, se concede ao estrangeiro o direito de cidadão romano. Então, diz o professor Rodrigo Otávio, se concedeu o direito de cidadão romano a todos os habitantes do império, que gozavam, em qualquer parte, de direito de cidade. Ora, isso muda completamente essa circunstância que nós viemos analisando até aqui. Por quê? Se na primeira relação aplicava-se o ius civile nas relações entre cidadãos, na segunda o estrangeiro vinha para a posição de objeto, agora ele ocupa, ou pode ocupar, porque ele não é mais res, ele é cidadão, ele é alguém dotado de personalidade jurídica plena, ele passa a ocupar a posição de parte. E logo essa relação, que passa a ser relativamente simétrica, traz um novo problema. É para aplicar aqui o ius gentium, que é o direito típico das gentes conquistadas, dos povos conquistados, ou é para aplicar aqui o ius civile, típico do cidadão romano? Claro que o cidadão romano não queria ser regido pelo ius gentium, era um direito de segunda categoria, digamos assim. E, ao mesmo tempo, não queria ver o ius civile, aquele direito puro, aquele direito que lhe diferenciava dos demais, sendo aplicado a um estrangeiro. Poderíamos ter feito uma opção? Poderiam os romanos ter feito essa opção? Poderiam. Fizeram? Não. Eles criaram um terceiro conjunto de regras jurídicas aplicável a esse tipo de relação mista. Então, eu tinha o ius civile nas relações entre cidadãos romanos. Os costumes dos povos estrangeiros nas relações entre estrangeiros de mesma origem. O ius gentium nas relações entre estrangeiros de origens diferentes. E para aquela segunda relação que passou a existir com a Constituição de Caracalla, criaram o ius peregrinum, o direito que era ditado pelo pretor peregrino e que resolvia os litígios materialmente, de novo, entre cidadão romano e estrangeiro, de origem estrangeira. Essa complexidade, que só foi possível porque Roma tinha o monopólio do exercício da força, o monopólio da imposição do direito, da jurisdição, muito embora não se fale ainda em jurisdição propriamente, é um monopólio que vai desencadear uma série de dificuldades que levam mais à frente à constituição, à elaboração, melhor dizendo, do digesto de Justiniano. Mas isso fica para a semana que vem, quando a gente recomeçar a nossa conversa aqui sobre o direito internacional privado. Tá bom?